Carol, que história é essa desse reporte da River que está dando o que falar? Boa, é um reporte de adoção. Então ele traz vários dados que é interessante, né, acompanhar. Como é que a gente vai acompanhar a adoção do Bitcoin, a evolução dele? Através de dados. Então esses dados é o que nos dão perspectiva de em que fase da adoção do Bitcoin a gente está, né, em que ponto a gente está. Isso também reflete qual o potencial de crescimento. Então nos ajuda a ter perspectiva de até onde chegamos e para onde estamos indo, qual a tendência daqui para frente. Então, é um reporte que está em inglês, eu sinalizei alguns pontos e, enfim, achei interessante trazer aqui para a galera, para a gente analisar juntos, porque grande parte dos conteúdos estão em inglês, são de gestoras americanas, tem pouco conteúdo em português, às vezes é difícil traduzir tudo o tempo todo, e esse aqui é um exercício massa de pegar um reporte de uma... A River é uma exchange, mas só de Bitcoin, então não entraria na categoria exchange, seria uma on-ramp, né, uma rampa de acesso ao Bitcoin, e é comum essas rampas de acesso ao Bitcoin fazerem reportes anuais ou semestrais para gerar dados para o mercado, né, e, enfim, abastecer as pessoas com perspectiva também. Legal, bora lá então, Carol, vamos ver o que a River trouxe de dados para a gente entender então essa adoção, o que guia a adoção do Bitcoin nesse ano de 2025. Tá, então esse é o relatório, What's Driving Bitcoin Adoption in 2025? O que está guiando a adoção do Bitcoin em 2025? Eu peguei esse reporte aqui, ele tem 51 páginas, ó. Se rodar aqui a barra, vocês vão ver um monte de dados. Pincelei os principais e fiz algumas anotações na lateral. E aí eu vou abrir outro arquivo que é com as minhas anotações para eu relembrar todos os insights que vieram quando eu li pela primeira vez, tá? Então aqui tá os meus garranchinhos. Então, o que eu achei interessante, né? Eles estão dizendo que, e reforçando outros reportes de outros gestores, fundos e exchanges, sobre como o Bitcoin está espelhando o crescimento e evolução da internet, de outras tecnologias ao longo do tempo, né? E eles colocam vários gráficos de onde estamos, esse é um deles aqui na direita. Então, ele mostra a evolução do ouro e da prata como um ativo de reserva. Depois, a partir ali de 1971, foram os treasuries, os tesouros, títulos americanos, e como agora a gente está no início do Bitcoin como um ativo de reserva, né? Então, a adoção do Bitcoin hoje está só aqui no início dessa subida, desse crescimento potencial ao longo do tempo, né? Então, eles tratam o Bitcoin como o próximo ativo de reserva global. Mas eles tratam também que a evolução do Bitcoin não é só ser um ativo de reserva, mas também uma rede, um protocolo e muitos outros potenciais que ele tem para além de ser apenas uma reserva de valor. E é isso que aparece aqui também no relatório. Eles comparam os dados de crescimento da rede, então, entre nodes e hash rate. Então, mostra aqui que desde 2017 vem crescendo bastante o número de nodes. Eles pontuaram aqui que cresceu 11% em 2024, e principalmente o que mais cresceu foi o hash rate, ou seja, o poder computacional empregado na rede, ou seja, pessoas, empresas, companhias, ou a mesma mineradora investindo cada vez mais em máquinas ou em máquinas mais potentes para crescer o poder computacional da rede Bitcoin, que é o hash rate, né? Então, eles falam aqui que Bitcoin agora tem poder computacional que protege a rede de mais de 800 exahashes, na rede computando e gerando blocos o tempo todo, e que a cada segundo há 800 quintilhões de operações computacionais sendo feitas pela rede, e que desde 2016 o hash rate cresceu 107% na média por ano ao longo desse período, ou seja, a cada ano Bitcoin, na média, dobrou o seu poder computacional, e só ano passado cresceu 55%. E é por isso que o gráfico de poder computacional do Bitcoin tá entrando em modo exponencial, né? Tá virando uma curva ascendente para cima, com mais pessoas e a competição para minerar Bitcoin crescendo cada vez mais, porque, enfim, Bitcoin é escasso. Quanto antes as pessoas minerarem, mais conseguem acumular Bitcoin, porque a tendência é que a recompensa por bloco vá decrescendo ao longo do tempo. Então, por isso que rola essa exponencialidade aí da galera minerando Bitcoin. Esse gráfico aqui mostra como o Bitcoin não tem como tu crescer a oferta, né? Então, que agora, comparado a outros momentos da rede Bitcoin, o supply, ou seja, a oferta, a quantidade de novos Bitcoin que entrava no mercado antes do último halving era muito próximo do ouro, mas ainda assim acima do ouro, como mostra aqui no gráfico de 2021, né? Mas com o halving que aconteceu agora, Bitcoin teve um stock to flow reduzido, ou seja, a comparação de novas unidades que entram no mercado do Bitcoin em relação ao ouro caiu,
ou seja, o Bitcoin se tornou mais escasso que o ouro, é isso que eles mostram aqui, né? Então, mesmo com essa crescente escassez, a rede permanece forte, com zero downtime na última década, ou seja, o Bitcoin não parou de funcionar em nenhum momento nos últimos 10 anos, e isso não existe em mercado nenhum. A maioria das redes parou de funcionar ou teve um crescimento na sua oferta, como é o caso do ouro, né, que segue aumentando ao longo do tempo. Eles comparam aqui que o dólar cresceu, a sua oferta de dólares, a quantidade de dólares cresceu 3,7% em 2024 e que tem uma média de crescimento de 6,8% anualmente, e que essa comparação desde 2015. O ouro cresceu a oferta 1,95% em 2024 e que tem uma média de crescimento anual de 2 a 3% desde 1800, né? Que é como se usa ouro como reserva de valor. E Bitcoin, a partir de 2024, que teve o halving, tem crescido essa oferta em 0,85%. Está crescendo menos que ouro e muito menos que o próprio dólar. E que vai continuar tendo um declínio de oferta de 50% a cada 4 anos, até o ano de 2140, que é, né, a forma como Bitcoin está projetado para ser cada vez mais escasso ao longo do tempo. Carol, ainda sobre esse slide, tu pode explicar para a gente um pouco melhor sobre esse crescimento da oferta do Bitcoin de 0,85% em 2024? Pô, porque quando fala crescer a oferta, parece que é possível criar novos Bitcoins, né? Assim, fora do que está projetado na rede. Eu acho que esse é o centro da pergunta, né? Então, os 21 milhões de Bitcoin, então, não tem como modificar. Só que cerca de 19 milhões de Bitcoins já foram minerados, ainda tem mais 4% para ser minerado. Então, esses 4% que vão ser minerados até o ano de 2040 é o crescimento da oferta que é previsível e está previsto e está seguindo esse crescimento ao longo do tempo. Só que esse crescimento da oferta ele vai ser cada vez menor ao longo do tempo. Ou seja, Bitcoin tem uma inflação previsível, ou seja, uma criação de novas unidades previsível, e esse crescimento da oferta é controlado. É dentro do que está estabelecido dentro do próprio protocolo, que agora, neste ciclo, é de 0,85% ao ano, né? E com o tempo, com os próximos halvings, isso vai cair cada vez mais, até chegar no limite de 21 milhões de unidades. Então, não é um crescimento da oferta para além do que está projetado. É exatamente dentro do que está projetado. Sim, obrigada, Carol. Só fazendo uma errata, tu comentou, Carol, o último Satoshi vai ser minerado não em 2040, mas 2140. Foi só um erro de fala ali que tu fez, mas só deixando claro, corrigindo isso para quem está ouvindo. Boa, obrigada. Errei, esqueci o 140. É 2140 mesmo. Tá. Seguindo aqui. Então, eles comparam, e a gente falou sobre isso no podcast passado, né? Sobre como instituições, a única forma delas conseguirem ter mais Bitcoin, para além do que é minerado, que vai ser cada vez decrescente ao longo do tempo, é eles chacoalhando quem está predisposto a vender, que é um perfil bem específico, que são os short-term hodlers. Eles precisam tirar esses Bitcoin, entre aspas, né? Dos indivíduos, que é a maior parte do supply, a maior parte dos Bitcoin, estão com pessoas, ou seja, não estão com negócios, que é cerca de 4,4% da oferta do supply, fundos, 6% do supply, governos, 1,4% do supply, Satoshi tem 4,6% do supply, ou quem minerou na mesma época que Satoshi, outras entidades, como protocolos DeFi, de outras redes que querem oferecer derivativos de Bitcoin, por exemplo, tem só 0,9% do supply, cerca de 7,5% do supply está perdido, então está inacessível para esses big players, as baleias que querem ter Bitcoin comprar. Ainda resta 5,4% para ser minerado. Eu falei 4 antes, né? Então aqui está o dado correto. 5,7% do supply para ser minerado. Então, a maior parte dos Bitcoin está com pessoas, com indivíduos, 69,4%, quase 70%. Então, eles vão chacoalhar justamente esse público aqui para entregar, para vender Bitcoin para as grandes instituições, governos, fundos e outros negócios, né?